Cheguei a suar jogando essa partida, mas eu fui obrigado a jogar a toalha. Pessoal, se vocês quiserem me acompanhar, sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Lembrando que estamos com a meta de 100 inscritos aqui no canal, então se vocês estiverem gostando do conteúdo, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos e compartilhem com a galera, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é legal e que vale a pena ele distribuir para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar o nosso próximo adversário aqui. Começando hoje com 1043 de rating, estamos jogando com as peças pretas aqui, ele começou com o peão da dama, vamos com o peão da dama também. Estamos jogando contra a Andrea 120291, 1082 do Reino Unido. Ela começou desenvolvendo o peão da dama, depois cavalo. Vamos seguir o nosso desenvolvimento também aqui do cavalo, seguindo para já um ataque sobre o peão da dama dele ali, né? Legal, ele continuou desenvolvendo ali o peão em G3, provavelmente botando o bispo em fianqueto. Achei que uma ideia pode ser a gente seguir o desenvolvimento do lado do rei, para a gente conseguir daqui a pouquinho fazer um roque ou algo nesse sentido, né? Beleza, botou ali. Vamos seguir desenvolvendo aqui em direção ao centro, para já dar liberdade de trazer o nosso... Ok, vamos ver ali o que temos aqui. Ele atacou não, né? Ele botou ali o cavalo dele, a gente pode fazer essa troca. Eu acho que eu vou fazer essa troca, já vou desestruturar um pouquinho a estrutura de peões aqui mais do centro dele. Talvez já trazer aqui também um bispo em direção ao centro dele para atacar o rei. Talvez trazer aqui o cavalo, tirar o cavalo dessa posição incômoda aqui. Deixa eu botar o cavalo para cá, vamos tirar o cavalo dessa cravada. Seguir desenvolvendo então aqui o nosso peão. Botar na mesma diagonal do rei, já podemos fazer o roque também e colocar o nosso rei em segurança aqui, né? Partida aí que se a gente vencer, a gente ganha 15 pontos, o empate dá 1 ponto, uma derrota dá menos 12, ele tem um pouquinho mais de rating que a gente. Beleza, ele quis fazer essa troca. E nós queremos fazer essa troca ou não queremos, né? Acho que primeiro a gente pode fazer o roque aqui. Apesar de... Agora tá com os dois, né? A gente pode perder esse roque, acho que vamos acabar perdendo, né? Eu queria fazer essa troca. A gente faz um roque artificial aqui, já coloca o nosso rei em segurança, trazendo o rei para um pouquinho depois ali. Ai, vamos ver aqui o que podemos fazer. Não queria avançar porque vai o peão aqui da coluna E, porque vai acabar tirando ele tirando o peão dele da frente da torre, dando uma liberdade a mais aqui para a torre dele. Então, possivelmente, ele vai conseguir um peão a mais. E nem só isso, quando ele atacar aqui, ele vai acabar também atacando o nosso bispo. Então, vai ser um combo ali, né? Uma sequência. Vou, por enquanto, só defender já o bispo. Depois tentar trazer o rei aqui para fazer aquele roque artificial um pouquinho. Que a gente tinha comentado, para botar também a torre aqui na nossa coluna aberta, a coluna D. Se ele capturar o peão, agora a gente está com ele defendido, e a ideia já é trazer o nosso bispo também aqui. Vamos trocar, vamos desestruturar um pouquinho ele, infelizmente. Tá complicando aqui, a gente não tá conseguindo fazer esse roque artificial do rei aí, né? Trouxe ali. Não sei se a gente não vai estar expondo muito o rei se a gente acabar fazendo isso. Bom, vamos tentar abrir aqui, né? Se ele capturar, a gente captura. Já busca essa coluna aqui da coluna G, que está com a mesma coluna do rei dele, para a gente tentar ter algum tipo de vantagem. Ele está com o bispo atacado agora, mas não está muito bom não. Vamos seguir aqui, para depois avançar aqui em H5, H4, dando uma forçada nesse peão dele ali. Rapaz, a gente está deixando todos os nossos peões soltos aqui. Tem que tomar um cuidado a mais. Eu vou botar o nosso rei já numa casa clara, para esse bispo não poder mais atacar a gente. E já pensar em trazer também aqui o... Se ele vier com uma torre aqui na coluna D, também complica, né?
Exatamente isso. Vou deixar aqui por enquanto. Vamos seguir o desenvolvimento que a gente tinha comentado antes. Uma ideia aqui talvez seja fazer essa troca. Ele pode vir aqui e atacar agora. Vamos seguir aqui então por enquanto. Atacando aqui. Beleza. Atacando ali. Vou seguir com o nosso peão aqui, talvez com a ideia, não sei se vale mais a pena a gente trocar esses peões agora aqui, porque a nossa torre está na mesma coluna do rei, ou se a gente avança o peão aqui e dá um cheque nele de alguma forma. Ok, ele ameaçou ali. O que a gente pode fazer aqui agora? Ah, não, quase erramos, quase erramos. Botar o bispo ali e acabar perdendo uma peça ali também. Mas o que a gente pode fazer? Trazer pra cá, mas ele simplesmente avança pra cá também, né? Não tá muito fácil aqui, galera. Não está muito fácil aqui, não. Acho que eu vou deixar esse peão cravado por enquanto. Trazer pra cá, talvez pra cá. E a ideia é de avançar pro... O problema é se eu tirar o meu rei aqui pra coluna G. Vamos fazer isso. Botar o peão aqui em B7. Na mesma diagonal desse peão, deixar esse outro peão cravado também. Então ele está com dois peões que estão basicamente mobilizados. O problema agora é só se ele vier com a torre aqui em D7, a gente vai ter que correr para o rei aqui. Ou em direção à nossa torre, que vai acabar cravando ele, né? Ou aqui. Vamos tentar botar ele aqui em E6, porque a gente não põe ele na mesma coluna da nossa torre. Mas se a gente conseguisse até tirar isso aqui daqui, não ia ser ruim, porque aqui a gente daria um garfo, né? Mas mesmo tempo, se ele capturar aqui, tá dando um cheque. Nossa, checkmate. Esse aqui foi uma jogada, uma miniatura da nossa parte, uma jogada, joguinho muito rápido que acabamos perdendo. Segunda partida em sequência, hein? Daqui a pouquinho, nosso sonho de 1100 tá mais em se manter nos 1000 aqui, a gente tá quase voltando daqui a pouquinho pra casa dos 900. Acabamos perdendo 12 pontos de rate dessa vez aqui. Esse foi um checkmate até meio inesperado. Faltou um pouquinho de concentração da nossa parte também. Mas vamos ver na revisão agora aqui para ver onde é que a gente errou. Beleza, galera. Vamos para nossa análise dessa miniatura de partida aqui. Tiveram 22 lances, eu acho 21 lances. 22 até ele dar um checkmate ali. Ela dá um checkmate, né? Jogamos aqui contra a Andrea 120291 do Reino Unido ali. Ela fez 87,2% de precisão e a gente teve 66,4% de precisão. Cometemos uma gafe, nenhuma chance perdida e nenhum erro. E 5 dos melhores lances, ela não teve nenhuma gafe, nenhuma chance perdida e nenhum erro e 8 dos melhores lances. Olhando aqui a estimativa de rating para essa partida específica, ela jogou com 1.500 de rating e nós com 950, então ela jogou com um rating bem acima do rating atual dela. E a gente aqui com 950 ficou mais ou menos ali na média do rating que a gente tá. Então foi uma ótima partida para ela aqui, uma péssima partida pra gente. Vamos ver no lance a lance como é que foi. Ela começou com o peão da dama, a gente respondeu com o peão da dama também. E mais uma vez aqui a gente teve essa variação Shigorin, com o peão da dama, a variação Shigorin aqui. A gente já enfrentou algumas vezes e a gente não tem, acho que, muitas vitórias em relação a isso. Então é um bom aprendizado aí, de repente, começar a se concentrar um pouquinho mais, estudar essas variações de abertura com D4 aqui, ao invés de G4. A gente seguiu aqui com alguns lances de livro, nenhum dele porque a gente sabia a teoria, e sim porque eles são lances mais de desenvolvimento aqui, né, seguindo os princípios de xadrez, de desenvolver em relação ao centro, desenvolver as peças, esse tipo de coisa. Então a gente teve alguns lances de livro, ele seguiu o desenvolvimento com o cavalo, a gente capturou ali, ele recapturou o cavalo com o nosso bispo, e aqui a gente botou o cavalo na frente do peão com a ideia de fazer uma troca, né? A ideia realmente era tirar o cavalo do ataque desse peão, mas recuando ali para frente da dama, que isso já possibilitaria depois um ataque aqui então no peão. Ele seguiu ali fazendo roque, não capturou o nosso cavalo, a gente colocou o nosso bispo seguindo o desenvolvimento. Ele capturou depois o nosso cavalo, a gente recapturou. Ele capturou a dama e a gente foi forçado daí a capturar com o rei, perdendo assim o roque também. Com a ideia depois também de tentar fazer esse roque artificial aqui, trazendo o rei ali para casa de E7, depois fazendo a
a torre aqui para E8 ou D8 e daí podendo botar o rei um pouco mais pro lado ali, para tentar proteger ele um pouquinho mais. Ele já seguiu com o desenvolvimento do cavalo, atacando o nosso peão aqui. A gente viu isso e depois desse ataque do peão ele já fica com ataque sobre o bispo. Então a nossa ideia durante o jogo aqui foi desenvolver esse peão para proteger o bispo, abandonar esse peão que o cavalo está atacando agora para proteger uma segunda possível captura ali daquele bispo. A sugestão aqui seria a gente ter desenvolvido o nosso peão aqui, mesmo que isso abrisse aqui um pouco essa torre, né? Essa coluna da torre. É isso que a gente estava tentando evitar, mas segundo o computador esse é o melhor lance. Ainda é bem melhor para as brancas ali, só que dá uma pontuação um pouquinho menor. Então essa seria a ideia dele. Ele jogou, capturou ali. A gente seguiu desenvolvendo com o rei, com a ideia de trazer aquela torre para o jogo e deixar o rei um pouco mais de segurança. Sugestão aqui seria a gente ter tirado o bispo desse ataque do cavalo. Ele capturou o cavalo e a gente recapturou conforme a gente tinha planejado, né? Um plano foi executado, a gente não sabe se foi bom, acho que não até, né? Vendo o resultado do jogo, acho que não foi bom. Aqui ele deu um cheque no nosso rei, a gente só protegeu ele e pensou em botar o rei pro jogo, botar o rei pra luta aí. Vai ter luta, então vamos pra luta, né? A sugestão aqui seria ter fugido com o rei. Talvez fosse mais uma jogada mais inteligente, a gente tentou fazer essas trocas aqui, atacar o bispo dele. Ele recuou com o bispo aqui e já atacou o nosso peão aqui com essa possibilidade de cheque. Segundo o computador, então a gente fez a jogada errada, que foi trazer essa torre para a coluna do rei. A sugestão dele seria que a gente ter protegido esse peão, né? Porque ao menos se ele desse esse cheque, a gente não perderia um peão a mais aqui. Foi o que ele fez. Ele capturou o peão, deu um cheque no nosso rei. A gente fugiu com o rei ali, botou ele numa casa clara. O peão dele é de casas escuras, então ele também não tem muita atuação ali. Mas a gente não se ligou disso durante a partida. A gente deveria ter pensado nisso um pouquinho antes. Ele trouxe a torre para a coluna aberta dele e a gente seguiu desenvolvendo aqui o peão com a ideia de fazer H5, H4 para dar uma pressionada nesse peão de casa da coluna G dele aqui, que está cravado por causa da torre. Ele seguiu desenvolvendo os peões dele também. A gente seguiu com essa ideia de H4, então. Ele trouxe o rei ali para proteger os peões também. A gente seguiu desenvolvendo aqui com este peão para impedir um avanço do peão da coluna E dele também. E aqui a gente já deixou aberto. Aqui, então, ele avançou com o peão, atacando já nosso peão e deixando também, com isso, se ele for se capturar, uma coluna mais aberta em direção ao nosso rei, né? A gente trouxe o nosso bispo aqui com a ideia de deixar esse bispo na mesma diagonal do rei. A sugestão dele, do computador aqui, era que a gente tivesse avançado, dado um cheque que estava protegido pelo bispo anteriormente ali, forçando o rei dele a se mexer. Do jeito que a gente fez aqui, não deu cheque, só tiramos o bispo também não deu cheque, porque está sendo protegido aqui por esse peão, e a gente acabou não fazendo nada que, de alguma forma, melhorasse aqui a nossa posição, né, e sim acabou piorando um pouquinho mais ela. Ele deu cheque aqui com a torre, a gente tinha visto isso. A nossa ideia não foi trazer o rei aqui para a coluna G para não botar ele na frente para frente da torre, porque daí ele poderia inclusive capturar aqui o nosso peão, ou, né, não estaria mais cravado nesse caso. O que a gente não calculou aqui foi que quando a gente trouxe para a coluna E, a gente tinha duas opções, né? Então, ou ir ali para E6 ou ir para E8. Indo para E6, que foi o lance que a gente acabou escolhendo, ele pode dar esse cheque. O peão da casa de E4 dele aqui está tirando a casa de F5 e de D5, então o rei não pode escapar para nenhuma dessas outras casas. O rei também não vai poder escapar para nenhuma casa aqui da fileira da sétima fileira, porque a torre vai estar cobrindo ele. A única casa de escapatória que a gente teria aqui seria ou capturar essa torre, ou fugir aqui para D6. As duas estão sendo guardadas pelo bispo, que foi o que acabou acontecendo. A outra opção, uma opção melhor, seria ter ido aqui para a casa de E8, onde a gente poderia tanto voltar aqui para F8, porque a torre daí nesse caso estaria bloqueando o ataque do bispo, quando vinha aqui para D8 também, fugindo do ataque da torre. A gente acabou indo ali para a casa de E6 e com isso cometemos uma gafe séria aqui, permitindo um mate em 1. E ela não desperdiçou essa oportunidade, acabou dando um checkmate. Infelizmente, em mais uma derrota, né? Engatamos duas derrotas seguidas, uma sequência de derrotas novamente. A gente não consegue uma sequência de vitórias, mas conseguimos uma sequência de derrotas. Então a gente ganha uma, perde duas, ganha uma, perde duas. E com isso a gente está recuando o nosso rating. A gente acabou ficando com 1031, a gente está mais perto de voltar para casa dos 900 do que de chegar a 1100. Mas vamos continuar estudando, né? Aqui a gente já viu que a gente tem que
estudar um pouquinho mais as variações ali de abertura de peão da dama, de D4, D5, prestar um pouquinho mais atenção nesses cheques, nessas escapatórias do rei ali, captura, troca de peças, esses movimentos todos aí pra gente tentar melhorar um pouquinho nossa precisão aí, de repente conseguir voltar a vencer, ter uma sequência de vitórias. Mas não deu, por hoje era isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, beleza? Vejo vocês na próxima!